Boa noite a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha reinar em cada coração nessa noite. Tem uma palavra de Deus para você nessa noite, uma palavra de salvação para você, uma palavra de cura. Você que está desanimado com a vida, aprenda com essa mensagem que eu tenho para lhe falar, uma palavra de Deus para você, uma palavra que você vai aprender com Jesus Cristo. E comigo e com Jesus Cristo essa palavra que o próprio Jesus vai me inspirar para trazer para vocês. Que é no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1 a seguir. O epígrafe: cura de um coxo, discurso de Pedro no templo. E Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração à nona. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham na porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. O qual vendo Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu-lhe que dessem uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, levantou e logo seus pés e artérios se firmaram. E saindo, ele pôs-se em pé e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam-nos, pois era ele que assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. Somente até aí. Sabemos que a história desse coxo, esse paralítico de nascença, é uma história muito conhecida pelos cristãos, pelos evangélicos que professamos o mesmo Deus, que professam o mesmo Deus. Sabemos que naquela época de Jesus Cristo, antes de Jesus Cristo também, os paralíticos eram proibidos de entrar no templo, mas eles não eram proibidos de ir até o encontro de Jesus. Naquele tempo, paralíticos, prostitutas, publicanos, leprosos, coxos, cegos, pessoas que tinham algum tipo de fluxo sanguíneo, até mesmo mulheres naquela época não podiam entrar no templo, segundo alguns estudos. Mas sabemos que a Bíblia, ela é verdadeira, a Bíblia, ela é eficaz. A Bíblia, ela liberta, ela transforma e ela edifica. Sabemos que Pedro, juntamente com João e os demais discípulos, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, é derramado sobre eles o Espírito Santo de Deus. 500 pessoas foram orar para receber o Consolador, que era Cristo, que era o Espírito Santo, porque Jesus falou: eis que eu irei para o Pai, mas mandarei outro Consolador, que seja com vós até a consumação dos séculos. Esse outro Consolador era o Espírito Santo. E cerca de 500 pessoas foram para serem batizadas com o Espírito Santo, mas infelizmente ficaram somente 120, para a glória de Deus.
Ficaram 120 pessoas e todas aquelas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Cada um falava conforme a sua própria natal língua e como línguas repartidas como que de fogo. Então, antes disso, os discípulos ficavam revestidos, ficaram ali em Jerusalém, para serem revestidos do poder de Deus. E Jesus fala, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Eles ficaram em Jerusalém. Eles resolvem, Pedro, Tiago e João, os demais discípulos, começam a fazer a obra, e Pedro, Tiago e João, eles vão até o templo chamado Formosa. E de frente, o templo chamado Formosa, tinha um paralítico de nascença. E Pedro e João, olhando para ele, e ele olhando para eles, disse, ele pedindo uma esmola, e Pedro e João disse, não tenho prata, nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Meu irmão, às vezes eu não tenho prata, não tenho ouro para te dar, mas eu tenho o Jesus Cristo, que é a qual Pedro e João ofereceu para aquele paralítico. E aquele paralítico, eles recebeu Jesus. E o melhor do que dinheiro, eles receberam a cura. Ele recebeu a cura, melhor dizendo. Aquele paralítico, ele recebeu a cura da sua vida. Era um paralítico que a qual ele podia sonhar. Se outrora ele estava vendo os seus amiguinhos jogando bola e não podia, porque ele era coxo de nascença, que é paralítico. Ele queria jogar a bola, se é que naquela época não tinha bola, mas eu estou te falando nos dias de hoje. Ele vendo, vamos supor, vendo seus amiguinhos brincando com os outros. Ele tinha vontade de brincar com seus amigos e não podia, porque ele não podia andar. E Pedro e João, eles entregaram a maior alegria para ele. E além da cura, que ele firmou os artérios e os joelhos, ele pôde andar. E além da cura de Jesus, Pedro ainda deu Jesus para ele, que ele foi salvo. E aqueles povos que estavam ali no templo começaram a se maravilhar, começaram a falar, nunca vimos tal coisas, estes homens são profetas de Deus. E Pedro disse, quem fez esse milagre não foi eu, nem João, não. Quem fez esse milagre foi Jesus, a quem vocês crucificaram, a quem vocês lançaram no madeiro. Mas hoje ele está vivo, ele está à destra do Pai. Ele apareceu para nós, depois que ele morreu e ressuscitou, ele apareceu para nós. E nós acreditamos que esse é o Deus de Israel. É o Deus que veio reger o povo com cetro de ferro. E eles, muitos ali, a Bíblia fala que no primeiro discurso de Pedro, quase 3.000 almas renderam aos pés de Jesus, aos pés de Pedro, aceitando Jesus como Salvador. E Pedro orou e aquele paralítico andou. Eu não sei qual é a paralisia que te impede de você servir a Deus. Se é um ente querido seu que morreu, se é um filho que está preso, se é um filho que está nas drogas, se é o teu marido que te bate, eu não sei, mas sabe de uma coisa, Jesus, ele vai sarar essa paralisia. Se é você que o seu gás, o seu arroz se acabaram e você acha que não tem solução, Jesus ele vai prover para você. Porque Jesus, o mais importante de tudo não é a prata, não é o ouro, mas o mais importante de tudo é o seu nome que está escrito no livro da vida. Jesus salvou esse paralítico e Jesus quer te salvar. Basta você crer e acreditar, nada vai fazer
nada vai faltar para você. Acredite que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.